Aleluia, aleluia. Em Lucas, no capítulo 14, é sobre isso que Jesus também quer nos falar. Jesus estava num banquete. O evangelista Lucas conta que ele estava num banquete, na casa de alguém de posses. E observava as pessoas que entravam, como entravam cheias de si, vaidosas de estarem naquele banquete, de terem sido convidadas para estar naquela mesa. As pessoas entravam assim. E Jesus começou a falar sobre humildade naquele banquete. Porque ele estava vendo os corações muito vaidosos de terem sido convidados, porque se estavam ali eram porque eram importantes. A honra de ser convidado para o banquete. E num dado momento, versículo 15, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa falou: feliz será aquele que comer do pão no banquete do reino de Deus. Jesus tem esse modelo de amor que tenta mostrar-nos, iluminar-nos aonde estão as nossas trevas. O cenário é esse: Jesus está num banquete. E as pessoas que entravam naquela sala estavam se sentindo muito importantes por terem sido convidadas àquele banquete. Então Jesus lhes fala sobre humildade, sobre estar num banquete, mas ser humilde, não chegar logo sentar na primeira cadeira. Jesus fala sobre dar banquete para as pessoas pobres, não para as ricas. Claro que essa conversa de Jesus estava constrangendo aqueles homens judeus. E num dado momento alguém gritou: feliz é quem vai se sentar na mesa do banquete no reino de Deus. Como se isso tivesse importância para ele. Porque o que Jesus vai dizer mostra que eles estavam dando importância somente aos banquetes da terra. Então, respondendo a essa exclamação, o contraponto de Jesus é esse: contar uma parábola. Certo homem, versículo 16, estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. O outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. O outro ainda argumentou: acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e relatou ao seu senhor:
Então o dono da casa airou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe falou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta, fique cheia. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará do meu banquete. E aí, fariseu? E aí, escriba? Jesus estava falando para os judeus e estava dizendo a eles, primeiramente, através dessa parábola, que eles estavam rejeitando o banquete, que eles haviam sido convidados, porque na hora que o Senhor os chamou para sentar à mesa, eles se recusaram. Se havia realmente vontade de participar da mesa do Senhor, que eles o recebessem na hora que o Senhor o chamasse. A mesa que o Senhor estava colocando diante deles era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E eles estavam ali, mas em seus corações eles estavam rejeitando a Cristo. Mas isso não iria pôr fim ao plano do grande, do Senhor, do rico que estava dando o banquete. Já que os convidados, os que já tinham recebido o convite, na hora de vir, disseram que não viriam, ele mandou chamar quem nunca tinha recebido o convite. E mandou o seu servo trazer os que estavam nas ruas. Os que estavam na rua eram mendigos, desqualificados pela sociedade, quem não tinha casa. Cegos, coxos, que pediam esmolas. Tragam eles. E a casa ainda não ficou cheia. Então ele manda o servo ir para lugares mais distantes. E aí ele traria até mesmo gentios. Não eram só judeus que estavam nas ruas. Vá para os lugares mais distantes. Traga quem quer que você achar. Eu quero que a minha casa fique cheia. Eu tenho um propósito, um banquete. E o banquete está preparado. Mas quem não atender ao convite, era muito bom receber o convite. Os séculos, o convite estava na mão dos judeus. Toda a preparação para que eles recebessem o Messias foi feita. Até o ritual do sacrifício, que se repetia todos os anos. E eles conviviam com esse convite de Deus para sentarem na mesa do Senhor. Mas quando a mesa chegou a hora de comerem juntos com o Senhor, todos estavam ocupados demais consigo mesmos. Com a forma como eles queriam que fosse. E foram rejeitando um a um. Então aquele que gritou na mesa do banquete, feliz é quem se sentar na mesa do banquete, precisava rever seus conceitos. Jesus estava dizendo, e você está rejeitando. A mesa é um lugar
de comunhão. A mesa não é só um lugar onde se come. E olhe que nos tempos mais antigos, estar à mesa significava, na realidade, comer juntos. Às vezes, estar à mesa era sentar todo mundo numa roda e comer no chão. Um tapete era colocado, a comida era colocada ali, todos sentados no chão. Não é o móvel. Quando a Bíblia fala mesa, não está falando de um móvel. Se tornou o nome do móvel porque aprendemos a sentar num móvel para comer. Mas na antiguidade, irmãos, 40 anos no deserto, vocês imaginam que eles comiam como? No chão. E quando eles iam para o sacrifício e traziam a parte das carnes que eles comiam na presença do Senhor, era no chão. A mesa fala do ambiente onde se come em comunhão. É possível estarmos sentados todos ao redor desse móvel e não estarmos juntos à mesa. Está todo mundo comendo, mas os corações se degladiando dentro de si. Era o que acontecia naquele jantar que Jesus estava presente. Por isso ele mostrou que mais importante do que ser um convidado é estar pronto para sentar à mesa. Porque na hora que o Senhor mandou chamá-los, eles não quiseram ir. Eles tinham recebido o convite fazia algum tempo. E agora chegou a hora de ir. Na hora de ir, ninguém pode. Aquela história de eu estou disposto, mas na hora não estou disponível. Eu quero sentar à mesa, será maravilhoso estar na mesa do Senhor. Mas quando Deus diz a hora de estar na sua mesa, de estar em comunhão com Ele, eu não estou disponível hoje, eu tenho que ver os bois que eu comprei. Era tão importante aquele jantar, que um dos convidados rejeitou, se indisponibilizou, porque tinha que ver os bois que comprou. O outro foi ver uma propriedade. O outro tinha casado, e por que não levou a esposa? Não havia ordem que não pudesse levar. Não podia ver os bois outra hora. Tudo isso mostra desculpas. Falta de prioridade. De entender a responsabilidade de ter recebido um convite de Deus. Um convite de uma autoridade. Se chamou qualquer autoridade na terra, quando nos chama, a gente desfaz compromisso, né? Se levanta e vai. Ainda se veste dignamente para aquele momento e vai. E para aquele que estava achando que seria uma oportunidade feliz, o banquete da eternidade, ter comunhão com Deus, Jesus estava dizendo a eles: olha direitinho o seu coração. Para todos aqueles, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Jesus diz. Provavelmente alguns não entenderam aquela parábola, mas Jesus estava falando com eles. Outros ficaram zangados e mais na frente a reação deles é se organizarem para pegar Jesus. E essa é justamente, Mateus, nós vamos depois ler a parábola semelhante, e Mateus diz que isso aconteceu na última semana de Jesus em Jerusalém, antes de sua crucificação. Eles entenderam que Jesus estava dizendo deles, que eles eram os que estavam se omitindo da responsabilidade com Deus. Em Hebreus, abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 1.
versículo 1, nós lemos, havendo Deus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de várias formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O convite de Deus aos homens para terem comunhão com Ele foi feito de diversas formas, através de várias vozes, por toda a antiguidade. E a grande revelação estava agora entre eles, era Jesus. Deus chamando os homens para a sua mesa. Deus convidando os homens para fazer parte da sua comunhão. Comer junto, entrar em aliança, participar da mesma vida, do mesmo alimento. Não era algo entre homens, mas Deus com os homens. Esse era o convite. Essa é a realidade da eternidade. Viver à mesa do Senhor. Amém? Mas para chegar lá é preciso estar sempre entendendo que esse convite, que esse anúncio tem sido feito. E esse convite, antes que chegue o grande dia, na presença do Senhor, ele ocorre diariamente nas nossas vidas. Deus está nos amando e sempre nos querendo à sua mesa, a comunhão com Ele. O seu banquete é a vida do seu Filho que Ele nos deu. Lá na eternidade, já não estaremos bebendo do sangue e da carne do Cordeiro, porque já estaremos livres do pecado. Mas aqui ele continua com essa mesa posta, a mesa do Senhor. E não é só no domingo quando fazemos aqui. É sempre esse chamado. Deus nos quer próximos dele. Nos distanciamos por causa do pecado, nos distanciamos por causa das iniquidades, nos distanciamos por causa dos entretenimentos, do tempo, e que a gente não tem mais tempo. E Deus sempre, Jesus ali, sendo a reconciliação, sendo o perdão, sendo o amor, porque Ele nos quer à sua mesa. Ele nos quer sempre com Ele. E essa é a preparação para aquele dia, quando Ele diz, para que a minha casa fique cheia. Jesus veio a buscar, para salvar, ou restaurar o que se perdeu. O que se perdeu foi essa comunhão com o Eterno. Romanos, no capítulo 1. Sim, Deus falou através dos profetas, Deus falou através de Jesus. Mas veja no capítulo 1, versículo 20. Mas desde a criação do mundo, os atributos, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que os homens são indesculpáveis. Porquanto,
mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato tornou-se em trevas. Desde a criação, Deus tem se manifestado e mostrado que ama, que quer a comunhão com a criatura. Como não aceitar o convite daquele que criou os céus e a terra? Como não aceitar o convite do Criador e procurá-lo, e buscá-lo, e viver para Ele? Desde a criação, em tudo que Deus criou, há essa beleza extraordinária, há essa singeleza, irmãos, cores, sabores, é extraordinário. Como não querer estar com esse Deus Criador? Só por um motivo: por corações que se endureceram e se tornaram levianos. Deixaram o Criador para amar somente as criaturas. Deus não só se apresentou através dos profetas, Ele vem chamando os homens à comunhão desde a criação, por tudo que Ele fez. A preciosidade de uma folha. Você olha para uma árvore que seja, eu sei que em muitos lugares nem tem mais árvores, mas em uma árvore que seja, você encontra tanta beleza, tantos tons de verde, que é impossível imitar. Tanta beleza em um pássaro, em cada uma das coisas criadas que o homem tenta imitar. O homem, o próprio ser humano, olhando para si, Deus chamando o homem para amá-lo, para servi-lo, para segui-lo, e o homem endurecendo o seu coração. Mas sempre foi esse chamado de Deus. Os homens, antigamente, não sei se hoje ainda fazem, né? Mas se apaixonavam e levavam o quê para as namoradas? Flores. Levavam flores. E o Deus que criou todas as flores, por que dá flores? Pela beleza e delicadeza da flor, que ela transmite o amor. Não era assim? Antigamente. Era a beleza. E Deus criou todas as flores para mostrar isso, o amor. O amor dele, o carinho dele. A delicadeza, ele não é só força e poder, ele é delicadeza, ele é gentileza, ele é bondade, ele é beleza extraordinária. Em tudo que Deus criou, há um convite para nos voltarmos para Ele. É por isso que há tanta ação do maligno na terra, através dos homens, para destruir a natureza. Porque ela revela a grandeza de Deus. Para destruir o que Deus fez, para trocar a beleza das coisas naturais. Porque as coisas que o homem criou não glorificam naturalmente a Deus. O homem cria e se glorifica naquilo que faz. Mas em tudo que Deus faz, olhar para o céu, olhar para as imensidões desse universo. Quando você pensa que nós somos menos que
uma pulga no universo, nós, o planeta todo. Tamanhas bilhões de estrelas e planetas, nem se sabe quantos existem, e bilhões de estrelas. A galáxia onde nós estamos é uma das pequenininhas. E toda a imensidão do que existe, do que foi criado. Era Deus chamando o homem para si. Chamando o homem para uma comunhão, porque Ele fez tudo isso e nos entregou. Que outro ser havia no planeta para tomar conta das coisas, para dominá-las? Só o homem. Então Adão peca, mas passa o ensino para os seus filhos. E as gerações foram passando, mas foram dando desculpas, se contrapondo, até chegarmos na modernidade, com os experimentos da ciência moderna, que tiraram Deus até da criação. E embora não se ensine como uma coisa certa, mas uma hipótese que é por muitos aceita, é que o mundo não existe por causa de um Deus, mas por causa de uma explosão. Foram tirando Deus, de tanto recusarem o chamado do Senhor. Mas se aqueles a quem o convite foi entregue, de forma mais específica, que foram os judeus, porque eles receberam, além de toda a natureza, eles receberam os profetas. Homens que falaram com Deus, que eram provas vivas de que Deus é real e é bom. Homens que trouxeram os desígnios de Deus, homens que falaram por Deus, e o que eles disseram, as coisas se manifestavam, aconteciam, de uma forma que eles próprios não tinham condições de fazer acontecer. Então os judeus foram aqueles que receberam o convite para aceitar, para se preparar, para estar atento à mesa do Senhor. E Jesus estava dizendo ali: vocês receberam tantos chamados e não vão se sentar na mesa, porque estão distanciados de Deus por causa de si mesmos. Não é falta de aviso, não foi falta de convite. Eles foram escolhidos, eles foram forjados desde Abraão para serem esse povo sacerdotal, mas eles rejeitaram a Cristo. Não estamos falando só da crucificação. A crucificação tinha que acontecer, irmãos. Mas depois da ressurreição, antes de terminar o primeiro século, depois da morte de Cristo, os historiadores estimam que mais de 90% da igreja cristã era de gentios. Os judeus não foram se convertendo. Eles tinham que entregar Cristo ao sacrifício, mas era para eles aceitarem a mesa do Senhor depois, entenderem a ressurreição, entenderem as profecias, entenderem o processo de salvação que vinha à terra a partir daquele ato sacerdotal deles, e não negarem. Foram eles que perseguiram a igreja. Alguns judeus se converteram a partir da pregação dos apóstolos e dos profetas. Mas quando Paulo diz: agora eu vou me voltar para os gentios, cada vez menos judeus aceitaram a fé. E a igreja se multiplicou na terra, como até hoje, no meio dos gentios. Jesus estava dizendo: vocês vão negar a fé, vão se negar a aceitar a mesa do Senhor, pois o Senhor vai mandar chamar os que não tinham recebido o convite, os que não estavam preparados para essa mesa, os que estavam
à toa, vivendo de qualquer jeito. Os que estão cheios de mazelas. E essa era a grande ambiguidade daquele banquete. Ele não fez um banquete para honrar os homens. Deus faz um banquete para ser honrado. Então, aqueles que foram convidados não quiseram vir, ele chama os que não tinham sido convidados. Os que nem sabiam que isso estava acontecendo. E assim, os gentios foram sendo alcançados e trazidos para a mesa do Senhor. E os de perto, e os de mais distantes, e as nações da terra têm recebido esse convite. E muitos têm se aproximado. E a grandeza do amor do Senhor é dizer, nessa parábola também, ao seu servo: vá buscar a gente. Obrigue-os. Se esforce. Convençam-os. Mas a minha casa não vai ficar vazia. Traga-os. Ele não vai trazer ninguém a pulso. Mas ele diz ao seu servo: vá buscá-los. Convença-os. Torne isso algo tão forte que eles tenham que vir. Por quê? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 1, Jesus diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Diga, muitos aposentos. E Deus não quer a casa com quarto vazio. Ele quer encher a casa. Por isso o seu servo, o Espírito Santo, foi liberado sobre a terra. Quando os judeus não quiseram ouvir mais a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo foi tocando todo tipo de nação, tribo, língua e raça. E ele tem feito esse serviço ao Pai. Jesus disse que ele iria convencer, para que a casa não fique com o espaço vazio. A casa do Senhor, nessa parábola que Jesus está falando, representa a eternidade. Hoje, nós podemos tomar essa parábola sobre nós. Nós não somos o servo que ele envia para trazer os perdidos, mas nós somos o instrumento para que esse servo, que é o Espírito Santo, alcance as pessoas. Porque as pessoas não vão entender se não há quem pregue. Jesus diz: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Jesus podia ter dito: olha, só tem lugar para 100. Não tragam mais do que isso. Na casa do meu Pai só dá 1.000, 1 milhão. Não tragam mais do que isso. Não, ele diz: olha, tem muito lugar. Se não fosse assim, eu avisava, não dá para todo mundo. Você já foi para uma festa que quem convidou estava com medo que viesse mais gente do que o que cabia lá? Às vezes a gente organiza almoço, jantar aqui, né, Gabi? Fica, se vier mais gente, a comida vai dar, a comida não vai dar. Nunca faltou. Mas a gente fica assim, né? E será que vai dar? E como é que a gente faz para aumentar o feijão, para esticar a carne, dar um pedaço menor, corta ali, depois sobra um monte de coisa.
Mas Jesus avisou logo: na casa do meu pai não tem problema. Tem muito espaço. Na mesa dele, a fartura. E ele diz: eu vou só preparar o lugar para vocês chegarem. Espaço tem de sobra. Isso ele fala para os discípulos. Portanto, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Mas se na hora que Jesus vier, eu estiver, eu não posso ir agora não. Não, eu ainda quero me casar. Venha não, Jesus. Eu quero concluir o curso, eu quero fazer isso, fazer aquilo, meus sonhos, meus planos, minha dedicação, que me tira do anseio pela volta do mestre. Ele diz: eu vou preparar lugar e vou voltar para levar vocês. Aí voltamos para a parábola. Quando o servo chega e diz: é a hora de ir para a festa. Aí a lâmpada está vazia. Eita, tenho que comprar mais óleo porque não dá para ir no escuro. Essa parábola nos fala. Diz: recebemos o convite. Amém. Nos tornamos os escolhidos de Deus pela fé. Agora é preciso estar disposto e disponível para o chamado do Senhor. Aonde está a sua mesa? A sua comunhão agora é entre nós na igreja. Mas há uma comunhão maior para a qual Ele está nos preparando, que é na eternidade. Ser igreja não é só ser enquanto estamos vivos aqui na terra. É transpor esse limite terrenal para a eternidade. Se nos negarmos agora a esse espaço, a essa comunhão, a essa mesa, que é como uma parábola para nós, que nos reunimos e temos comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus, e adoramos ao Senhor, como vamos estar preparados quando Ele disser: agora, sobe, chegou a hora? Ele está preparando o lugar, mas Ele vai voltar. Pode ser que alguém diga: mas demora esse negócio, né? Diziam isso já nos dias do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro diz: não se preocupem, mesmo que alguns achem que a vinda do Senhor está demorando muito, não se preocupe, Ele não é esquecido não, nem chega atrasado. Ele tem propósitos, Ele tem planos, Ele está dando tempo, está sendo longânimo, para que mais homens possam chegar à sua casa. Aleluia! Deus tem preparado tudo para que o homem possa viver na eternidade na sua presença. E nós estamos nos preparando para isso? Era essa questão que Jesus estava instigando ali os judeus. Feliz quem vai se sentar na mesa do banquete. Na eternidade, Jesus disse: você está se preparando para isso? Porque a mesa do banquete é Deus quem prepara. O banquete não somos nós que vamos dar, nós vamos chegar lá como convidados de Deus. Mas Jesus estava vendo que pelo andar da carruagem, aqueles ali não iam chegar lá, porque estavam ocupados demais, teimosos demais, religiosos demais, incrédulos demais, e não iam aceitar o convite. Ou melhor, aceitaram o convite, mas na hora de ir, não iriam. Porque o convite já tinha sido dado, como hoje. Casamento é tal data, e manda-se os convites.
Aí quando está chegando perto do dia do casamento, algumas pessoas pedem para ser confirmada a sua presença. Aí na hora de confirmar a presença, eu não vou poder ir. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Muito provavelmente nós estamos vivendo dias de confirmar nossa presença no banquete eterno. Dias em que nós temos que nos submeter ao Senhor e dizer: eu quero estar lá, o que é que eu deixo? Vou sim, deixo tudo. Pode falar. Mas alguns ainda podem estar se amarrando. Agora eu não posso. Tem que ser agora, tem que ser agora. Deixa eu ver se dá para eu ir. Tenho que ver a minha agenda ainda. Mas eu ainda não terminei isso e aquilo outro. O convite de Deus. É um absurdo que esse convite não seja aceito por o ser humano. Em Deus, o homem vai ter tudo o que ele quer e que ele sonha. Toda realização, toda alegria, toda a plenitude dessa criatura que nós somos, só vai acontecer quando estivermos unidos a Deus na eternidade. Não há nada aqui na terra que se faça, que se construa, que se compre, que se ganhe, que se crie, que traga essa plenitude. E ficamos muitas vezes, ou os homens têm ficado, enganados, dizendo que agora não. Há um linguajar, né, quando você convida alguém para Cristo, agora não. Quando eu estiver mais velho, tinha um dizer assim, eu acho que nem dizem mais. Quando eu estiver mais velha, eu vou ser crente. Né? Quando isso acontecer, depois eu vou ser crente. Porque o chamado não é para ser crente, embora também inclua o crer, mas é para ter comunhão com o Todo-Poderoso. E é claro, e para ter comunhão com Ele, para estar à sua mesa na eternidade. Há todo um caminho em comunhão com Ele aqui na terra. Porque nós não podemos esperar, por todo o ensino de Jesus, que a comunhão com o Senhor só vai acontecer depois, lá no céu. Não. A comunhão começa agora, quando a minha vida passa a ser do Senhor e o Senhor passa a ser o meu Senhor. A caminhada já começou. E para aqueles que estão de posse de um convite, é preciso estar com o coração todos os dias pronto para atender esse chamado. Porque aqueles que estão rejeitando o convite, não vão ter outra eternidade para viver. A bondade de Deus, de ter feito toda essa preparação para que os judeus alcançassem na herança de Abraão, na eleição de Abraão, na fé de Abraão, o legado da eternidade. E muitos, a maioria, se perdeu. Só um remanescente creu quando veio o Filho de Deus. Mas o amor de Deus estende essa misericórdia aos que não têm genealogia em Cristo, aos que não tinham sangue em Abraão, aos que não tinham parte nesse legado profético. E nós, que a Bíblia nos chama de que não éramos nem povo, que estávamos distantes por causa das promessas feitas a Abraão.
éramos gentios. A grandeza do amor de Deus. A nossa origem, qual é, irmãos? Para cascavulhar, qual era a sua origem? Alguns talvez tenham até origem em Abraão, sejam judeus, por conta de tantas imigrações de judeus para o Brasil. Mas a maioria de nós, provavelmente, estamos ligados a povos babilônicos, lá embaixo. Aos que praticavam a magia, a feitiçaria. Que vemos de um tronco totalmente profano, que se rendia a Baal, que se rendia a Moloque, a todas, lá nos nossos ancestrais. Mas Deus não levou isso em conta. Ele quer comunhão. E nos traz um resgate no seu amor, que é nos convidar para estar na sua mesa. Aleluia. Mas o Espírito Santo tem feito essa obra e nós estamos aqui. Mas ainda há lugar na casa. E esse chamado precisa continuar sendo feito pelo Espírito Santo através de nós. Porque há pessoas tão indignas como nós. Porque até os judeus que antes tinham uma dignidade, perderam a dignidade. Eles dizem, eles não são dignos. Os convidados não eram dignos. Mas hoje eles podem se reaproximar através de Cristo, que eles rejeitaram no passado. Porque, abra a sua Bíblia em João no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 16. Vamos ficar de pé para fazer essa declaração. Porque Deus, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, versículo 17, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Coloque a Bíblia aí sobre a cadeira. E nós vamos orar. Nesses versículos nós temos a realidade desse banquete que Jesus falou por parábola dele. Jesus contou não como um fato histórico, mas como uma parábola, mas para explicar o reino de Deus. O julgamento é este. Deus ama. Deus envia o seu unigênito. O envia para se entregar no lugar dos pecadores. Todo aquele que crê está salvo. Mas quem não crê está condenado por quê? A luz veio e os homens não aceitaram a luz, porque as suas obras eram más. Rejeitaram a revelação de Deus nas coisas criadas. Endureceram seus corações. Hoje tem nações inteiras adorando a vaca, adorando o rato,
trocando o Criador pela criatura. Adorando os seus próprios corpos, adorando o sexo, adorando o dinheiro. Endureceram seus corações. E essa é a condenação. Os homens não aceitaram a luz, porque suas obras. O que é que a luz faz? Quando ela acende, ela mostra a obra má. Ah, não. Eu quero, eu gosto, eu sou assim mesmo. Aceitar Jesus significava ser exposto. Ver o que gosta, mas não está certo. Ver o que quer, mas está errado. E ter que deixar. Então os homens disseram, não, bota essa luz para lá. Jesus está num banquete. Cheio de gente da alta sociedade. Aí ele é a luz. Aí o que é que ele diz? Quando vocês forem fazer um banquete, não chame os ricos, não. Chame os pobres. Quando você chama os ricos, você está dizendo ao rico que depois faça outro banquete melhor e lhe convide. Chame os pobres, porque eles não podem fazer nada por vocês. E é assim que vocês têm um tesouro com Deus. A luz, mostrando que naquele banquete em que ele estava, os corações estavam cheios de vaidade. Jesus está num banquete onde a alta sociedade está sentada. E ele diz, quando vocês chegarem numa festa, num banquete, que forem convidados, não venham sentar logo na mesa, na cabeceira, não. Fique lá atrás. Espere o dono da festa dizer, amigo, você chegou, venha para cá. Seja simples. Jesus estava mostrando o que havia naqueles corações. É por isso que é difícil seguir Jesus. Porque ele está sempre botando o dedo das nossas mazelas. Seja através de um pastor, de uma música, de um passarinho. Ele dá um jeito. Você quer seguir Jesus? Ele é luz. Onde está escuro na sua vida, ele vai tocar. Ele vai lhe mostrar as suas trevas. E aí você tem que decidir. Vai ficar com Jesus mesmo? Ou vai continuar sendo o que você insistia em ser? Então os homens estão se distanciando de Jesus porque ele é luz. E o coração do homem é mau, corrupto. Está vendo essa pessoa maravilhosa aí do seu lado, né, Ana? Esse irmão maravilhoso aí do seu lado, seu cônjuge, seu irmão em Cristo, que Deus ama, coração dele é corrupto. Corrupto, não tem remédio. Só Cristo na causa. Aquele bebezinho ali no colo da Jaqueline, corrupto. Já estava subindo no portão e abrindo para sair de casa sozinha, não era, Jaque? 2 aninhos. Corrupto. Somos corruptos. Aí a luz veio para nos mostrar aonde temos que nos render, nos corrigir. Amém? Esse é o chamado de Deus para que possamos estar no seu banquete. Agora, irmãos, nós somos corruptos, mas estamos sendo lavados pelo sangue do Cordeiro a cada dia.